Hoje eu vim aqui com esse brinco de chave misterioso para te explicar como funciona o clube de leitura mais legal que você vai encontrar. Você que gosta de mistérios, de encontrar a chave, de descobrir segredos, o clube de leitura mais legal que você vai encontrar, que é o clube de leitura Um Ano com Agatha Christie, desta pessoa que vos fala, Ju Palermo. Te conto tudo depois da vinheta. Então, quero explicar nesse vídeo o que aconteceu, por que eu resolvi fazer esse clube, como que esse clube funciona e por que esse clube é a coisa mais legal que vai acontecer, uma das coisas mais legais que vai acontecer agora em 2026. Não sei se você está vendo esse vídeo no fim de 2025, quando eu estou gravando, ou em 2026. Se você está vendo no fim de 2025, você está na data perfeita, porque o clube vai começar agora em janeiro de 2026. Mas se você está vendo isso em algum outro momento de 2026, ainda dá tempo de você embarcar. Eu vou te explicar exatamente como funciona, tá? Eu resolvi fazer um clube do livro da Agatha Christie, em que a gente vai ler um livro por mês. São esses 12 livrinhos aqui. Eu vou mostrar, inclusive, essas minhas edições, algumas mais novas, outras bem mais velhas, tá? Por quê? Porque eu amo Agatha Christie, eu amo mistérios policiais, eu amo whodunit, eu amo thrillers, eu amo livros de investigação, né? Eu aprendi a amar isso com a Agatha Christie. Eu tenho aqui no canal já um livro em que eu falo, um vídeo em que eu falo sobre como que eu comecei a ler Agatha Christie, né? E como que essa leitura foi muito legal na minha vida. É o meu gênero favorito, assim, livros policiais. Os principais, os que eu mais gosto, são esses que a gente chama de whodunit, né? Quem que fez? Acontece um crime, geralmente um assassinato, e aí eu tenho um conjunto de suspeitos, quem é que foi? Quem desses é que foi? Esse é o tipo de livro que eu mais gosto. O romance policial, esse estilo whodunit, né, é o estilo de uma época muito específica que a gente chama de Golden Age, a era de ouro do romance policial, que é ali por volta dos anos 30, 40, né? Inclusive, quem participa do meu clube vai receber materiais que falam sobre isso, materiais escritos, né? PDFs, enfim, com todas essas informações. Mas o que acontece é que os livros vão mudando. E hoje a gente tem, por exemplo, esse que eu ainda não li, mas está aqui na minha pilha, são thrillers, são livros diferentes, né? Tem mistérios, mas é aquela coisa dos grandes plot twists. Ai, fui enganado o livro inteiro, né? Frida McFadden, eu sempre brinco, né? Se a Agatha Christie, ela é conhecida como a dama do crime, a Frida McFadden é talvez a dama contemporânea do thriller, né? Que é um gênero que vem do romance policial. Ele tem, não necessariamente um whodunit, mas às vezes sim, né? Quem que é esse cara, quem que cometeu, ou essa menina, quem cometeu esse crime, mas as características são diferentes. Esse vídeo aqui nem é para falar sobre isso. Eu posso fazer um vídeo, se você quiser, comenta aqui para mim. Aliás, se você não me segue ainda, por favor, me siga, curte esse vídeo, por favor, compartilha, manda para todo mundo, né? Enfim. Posso fazer esse vídeo aqui, se você quiser, deixa comentário aqui para mim. Eu quero esse vídeo da diferença entre os gêneros, enfim. Mas o que acontece? Eu tô sempre buscando a nova Agatha Christie, porque eu já li, eu não vou dizer que eu li tudo dela, mas eu li muita coisa dela. Eu acho que os livros, como o Hercule Poirot, que é o principal personagem dela, que é o detetive, eu acho que eu já li todos, né? E aí, a gente fica querendo, quem vai ser a nova Agatha Christie? Tem até algumas autoras que se aproximam. Posso fazer esse vídeo também em outro momento aqui, né? Eu vou fazendo vídeo e vai me dando ideia de outros vídeos para fazer. Mas é muito difícil. E aí, coisas que eu aprendi lendo Agatha Christie, porque a gente aprende. Tem algumas estratégias que volta e meia elas aparecem, elas são reutilizadas, né? E aí, se você lê, você fala, quer ver que tá... Você pega coisas que um leitor ingênuo não pega. Quando você está lendo até um thriller desses. Você está lendo um desses livros mais modernos, você fala, quer ver que tal coisa vai acontecer? Ou uma pista que o autor coloca, ou a autora coloca ali no meio da história, que para muitas pessoas passa despercebido. Se você tem um olhar treinado, por exemplo, você estudou na escola Agatha Christie de detetives, você fala, isso aqui ainda vai ser importante, né? Sabe gente que lê thriller e fala assim, eu descobri o plot twist antes de acontecer, né? É isso que é a ideia, de você sair desse leitor ingênuo que está passando pelo livro, tudo ele se surpreende, quando chega o grande final ele fala, nossa, meu Deus, não esperava por isso, do leitor que, saquei. E aí eu acho que esse tipo de leitura, que é quando a gente lê como se a gente fosse um detetive, é uma leitura mais gostosa, é a leitura ativa, eu gosto mais disso. Eu não leio um livro passeando no parque, eu gosto de ler um livro trabalhando mentalmente, como se fosse um jogo, eu adoro jogos, né? Jogos de enigmas, escape room, mistérios e tudo mais. Se você gosta disso, você tem que fazer parte deste clube de leitura. Porque aqui, com esses livros da Dona Agatha, que eu escolhi a dedo, cada um deles, eu já vou daqui a pouco contar quais são, a gente vai aprendendo essas técnicas, né? Você lê um negócio, aí no terceiro você olha, isso aqui acontece
não sempre, mas tipo, olha, isso aqui eu já vi acontecer. Lá pro 7º livro, você já viu várias estratégias, né? Então a gente fica mais escolado. É quase como se a gente fizesse um curso de detetive, não para você resolver crime de verdade na vida real, que eu espero que você não tenha nenhum na sua vida, mas desses romances, se você gosta desse tipo de leitura. É um jogo intelectual, né? Como eu acho, que eu já disse aqui. Então, eu resolvi criar esse clube, até porque eu vejo gente que fala assim, eu adoro ler thrillers, mas Agatha Christie, não sei, eu já tentei, não consegui, ou porque a linguagem é um pouco antiga, a gente tem livros aqui com séculos de publicação, né? Ou porque eles têm algumas características, às vezes, culturais, da Londres dos anos 30, dos anos 40, até 70, enfim, né? Mas né, tem o jogo de bridge, que é um jogo de cartas que é tipo o buraco deles. Tem a bebida, o xerez, não sei o que lá. Então, tem, que também é uma coisa que conforme a gente vai lendo, a gente vai pegando esse universo, né? As casas, sei lá, muitos livros acontece isso, né? Um crime acontece numa casa. Mas o que essas pessoas todas estão fazendo nessa casa, né? A gente não tem esse costume. A gente não tem hoje isso. Eu vou passar uma temporada, vou passar um mês na casa, uma casa de campo de fulano, né? Sei lá, pelo menos no meu extrato social, as pessoas não fazem isso, elas precisam trabalhar, né? Mas então, são coisas que às vezes, para o leitor de hoje em dia, não fazem muito sentido. Então, aqui a gente vai pegando essas coisas. E aí, eu já vi muita gente falar, eu queria ler Agatha Christie, mas não consigo. Ou, poxa vida, eu gosto de thrillers, mas eu nunca li Agatha Christie, né? Eu gosto de romances policiais, mas eu nunca li. Então, pronto. A melhor maneira de você entrar nesse universo e se divertir muito é vir ler comigo. Eu escolhi, então, 12 livros para a gente trabalhar um a cada mês. Então, o clube é um ano com Agatha Christie, né? Porque são 12 livros. A cada mês você vai receber, então. Não é um clube do livro, você não recebe o livro, né? Quem sabe um dia aí, se eu ficar famosa, né? Aproveita e me ajuda, compartilha aqui o meu canal, né? Para as pessoas, o meu perfil, o meu Instagram, que é Ju_Palermo. Procura Ju Palermo que você vai achar. Quem sabe eu consigo um dia, né, fazer uma parceria com uma editora para poder colocar os livros juntos no pacote. Mas por enquanto é um clube de leitura. Então você vai ter o seu livro e aí você recebe todo mês um PDF explicativo sobre aquele livro especificamente. O primeiro, o de janeiro, ele é mais robusto, né? Porque tem informações sobre a Agatha de maneira geral. Tem alguns bônus, dependendo de quando você comprar, né? Alguns outros e-books que eu preparei sobre o universo do clube da leitura, desse gênero de leitura, enfim, né? Mas você recebe todo mês um PDF especificamente sobre aquele livro, com algumas tarefas, com alguns desafios, com informações. Você não é obrigado a nada, se não quiser fazer desafio, não quiser fazer tarefa, só quero ler, né? Tá tudo certo. Mas se você quiser ir além. E a gente tem a leitura de um livro, que eu já vou explicar como funciona, um encontro no fim do mês para a gente discutir esse livro, e vai ter também um grupo do WhatsApp só dos participantes do clube, justamente para vocês discutirem conforme estão lendo, antes de se prepararem para a live, né? Na live a gente vai sentar, pegar aí nossa bebidinha preferida e conversar sobre o livro, mas o grupo do WhatsApp é, sei lá, para a gente trocar ideias enquanto está lendo. Eu acho sempre muito legal isso, né? Eu sinto falta disso às vezes. É tão gostoso quando você está lendo um livro e uma pessoa está lendo também, você consegue conversar com ela sobre, né? Ou você acaba de ler e quer conversar sobre. A gente vai ter, então, a live, esse momento em que eu vou participar, e vai ter o grupo também, que eu também vou estar lá. Só que o que esse clube do livro é diferente de todos os clubes do livro que existem? De maneira geral, os clubes do livro são assim. Lê aí que dia tal tem a live. Aí todo mundo lê, cada um no seu ritmo, cada um na sua casa, cada um no seu tempo, se mata para ler. Se é difícil, se mata para ler, né? E aí, no fim, conversa. Aqui, não. Eu adaptei uma coisa que eu faço no Método Bisturi, que é o meu curso para vestibulandos. Se você tiver interesse em conhecer, pesquise ali no meu Instagram que você vai encontrar. Não sei se o meu site já vai estar aparecendo aqui embaixo ou não, ele está sendo reformulado ainda. Mas que eu faço o que é isso? Eu faço a leitura em voz alta dos livros para os meus vestibulantes. E eu resolvi adaptar isso para os livros da Agatha Christie. Então, nesse clube de leitura, não é assim, você lê aí e a gente conversa depois. Não, você lê junto comigo. Como assim, de Palermo? No primeiro dia do mês, eu libero o módulo daquele livro. Então, em janeiro, o nosso primeiro livro é O Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro publicado pela Agatha Christie, e é o primeiro livro em que aparece o Hercule Poirot, que é o detetive. Eu fiz a gravação desse livro, você tem os vídeos, capítulo por capítulo. Então, você dá play e eu vou estar lá lendo em voz alta. Capítulo 1. Bibiri, bobobó, não é um audiobook, tá? Não é pra você ir lavar a louça enquanto eu leio. Não, é pra você pegar o seu livro, abrir e ler junto comigo. Porque enquanto eu vou lendo, eu vou comentando. Nossa, será que isso aqui é importante? Eu já vou chamando a sua atenção, sabe? Sem spoilers, né? Mas tipo, isso aqui pode ser uma pista, pode ser importante ou não. Isso aqui tá meio suspeito, você não acha? Né? E aí eu vou lendo o livro todo com você. Para você ter uma ideia, o módulo de janeiro tem 8 horas. Você tem um mês
para ler comigo essas 8 horas. Se você vai sentar num dia só, vai ler tudo, se você vai ler em 2 dias, ou se você vai ler um pouquinho por dia, a gente tem, então, a gravação. É como se você estivesse lendo junto comigo. Cara, bom, chegou hoje, sei lá, meu dia da semana, terça-feira, hoje é o dia que eu vou ler Código Palermo. Você vai lá, pega o seu livrinho, dá o play, senta ali comigo, e é como se a gente estivesse lendo junto. Então, a cada mês você recebe a gravação, o módulo com a gravação, eu libero no dia 1º, a gravação, você tem um mês para assistir, tem o PDF para acompanhar, e na última semana do mês, a gente vai fazer a nossa live em que a gente vai discutir esse livro. Eu acho, de verdade, assim, pensei muito nesse formato, queria muito fazer um clube do livro com a Agatha Christie, que eu adoro, que eu acho que é muito interessante para muitas pessoas, né, e que vai ser uma leitura divertida. Não são livros longos, você viu, esse aqui tem 8 horas para eu ler o livro inteiro, né, em 8 horas você vai ler o livro inteiro. Você tem um mês inteiro para usar 8 horinhas ao longo do mês, né. Então, eu achei muito legal, né? Fiquei pensando nesse formato e achei que esse formato era o formato ideal. Porque se você tem dificuldade com leitura, esse livro é ideal para você que, eu queria ler mais. Pronto, vem comigo, porque eu tô lendo com você. Se você gosta de ler, Netflix, né? E inclusive, uma coisa que você pode usar para dar de presente para alguém. Que presente legal. Dá a assinatura do clube de leitura 1 ano com a Agatha Christie, Bairro Palermo, né? Para a pessoa ler comigo. Tá? Ou então você pode comprar para você e comprar para uma pessoa, ou comprar para você e falar para a pessoa, compra também, vamos ler junto para a pessoa participar. Então, assim, eu achei que era realmente um formato que seria bastante interessante, tá? Bom, vou te falar, então, assim, se você tem dificuldade de ler e gostaria de ler mais, é perfeito, porque a leitura em voz alta vai te ajudar, eu vou lendo e vou explicando. Se você já gosta de ler, como eu falei, é pura diversão. Então, a leitura em voz alta traz benefícios para todo mundo, né? E aí, eu escolhi os livros que eu acho que são os mais legais com o Poirot. O que é Poirot? O que você está falando? Isso tudo vai explicado no PDF, mas só para você ter uma noção, o Hercule Poirot é o detetive da Agatha Christie. Ela tem vários, tá? Tem a Miss Marple, que é uma outra detetive, mas a maioria dos livros mais famosos da Agatha Christie, tem a participação do Hercule Poirot. Inclusive, as adaptações para o cinema que estão sendo feitas, a gente teve Assassinato no Expresso do Oriente, depois teve Noite das Bruxas, acho que Morte no Nilo, né? São com esse personagem. Que se você viu os filmes, você vai ver que ele é completamente diferente no livro. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal reclamando das adaptações de Agatha Christie para o cinema. E você vai ver, lendo comigo, você vai ver que eu tenho razão, né? Então, eu escolhi, todos os 12 livros são com Poirot. A gente vai conhecer melhor esse personagem ao longo desses 12 livros. O primeiro, Misterioso Caso de Styles, como eu disse, é o primeiro livro publicado pela Agatha Christie e o primeiro no qual ela apresenta o Poirot pra gente. E aí vai ter um crime que ele vai resolver e a gente vai ter o estilão Agatha Christie e tudo mais. E assim sucessivamente nos outros meses, tá? Todos do Poirot. Eu escolhi os livros na ordem. Não que assim, esse é o primeiro, aí em fevereiro é o segundo publicado e o terceiro, não. Mas o que a gente vai ler em janeiro, beleza. Aí em fevereiro é um que foi publicado. Eu tenho aqui as datas, só para você ter uma ideia, porque não é que, como eu falei, não é assim, é o primeiro livro dela, depois vem o segundo dela, o terceiro dela. Mas eles estão em ordem de publicação. Como eu escolhi os mais legais, né? Então, a gente vai pular alguns. Então, em janeiro, a gente vai ler O Misterioso Caso de Styles, publicado em 1920, que é o primeiro dela. Em fevereiro, a gente vai ler O Assassinato de Roger Ackroyd, que foi publicado em 1926. É outro com Poirot, tá? Já vou mostrando e falando de edições. Eu tenho alguns livros, poucos, que são edições novas. Esse aqui que eu vou usar em janeiro, por exemplo, é da Globo Livros, tá? Esse de fevereiro, O Assassinato de Roger Ackroyd, eu vou usar também essa edição que eu tenho, que é da Globo Livros. Aí, em março, a gente vai ler A Casa do Penhasco, que é de 1932. Entenda que entre o Roger Ackroyd, que é o de fevereiro, e o de março, que é A Casa do Penhasco, ela publicou outros livros do Poirot, mas eu acho esses os mais legais, tá? E aí eles estão na sequência. O meu, A Casa do Penhasco, que eu adoro, eu sou suspeita porque eu adoro todos, né? Eu tenho uma edição dele bem velha, que é essa aqui. Nossa, eu não sei nem que editora. É da Record, ou Record, mas é muito antiga. Amareladíssimo, provavelmente eu comprei em sebo, tá? Eu provavelmente vou usar essa edição aqui. Eu queria, na verdade, comprar todos esses livros novos, mas eu não sei se eu quero gastar dinheiro com isso, sabe? Se eu decidir, eu vou avisando. Por enquanto, janeiro e fevereiro são edições que você consegue encontrar facilmente, tá? Mas, enfim, A Casa do Penhasco, de 32. Depois, em abril, a gente vai ler o primeiro livro da Agatha Christie que eu li, que é o 13 à Mesa. Essa edição que eu tenho aqui, nossa, eu não sei nem dizer para você de que editora é, porque ele tá com essa capa, né? É da Nova Fronteira.
uma edição bem antigona da Nova Fronteira. 13 à Mesa, o meu primeiro Agatha Christie. Por que ele não é o primeiro, então? Porque eu tô na ordem. Ele é publicado em 1933. Todos eles com Poirot, tá? Depois, em maio, mês do meu aniversário, a gente vai ler o famosíssimo Assassinato no Expresso do Oriente. Ah, Ju, mas eu já vi o livro, eu já vi o filme. Se você viu o filme, você sabe qual é o grande plot twist, mas não importa, porque a gente não tá aqui nesse clube só para descobrir os plot twists. Claro que isso é importante, mas a gente vai pegar estratégias da Dona Agatha, estratégias narrativas que ela usa e que vão, como eu disse, nos ajudar com a leitura de outros livros policiais por aí, tá? Então, Assassinato no Expresso do Oriente, publicado em 1934, essa edição também é minha, velha, da Nova Fronteira. Por que você está dizendo isso, Ju? Porque você pode, se você quiser falar, mas eu vou gastar muito dinheiro para comprar todos esses livros novos. Calma que são 12 livros ao longo do ano, você não precisa sair louco comprando tudo agora, né? Mas e se eu entrar? Nossa, eu tô vendo esse vídeo só em abril, eu queria entrar no clube. O que acontece? Você vai ter acesso às leituras gravadas dos outros meses que já passaram e às lives gravadas. Você só não vai poder participar das lives que já passaram, a não ser que você tenha uma máquina para o futuro. Se tiver, inclusive, me chama que eu estou interessada. Mas, aí você acompanha daí até o fim do ano. Mas você consegue ler todos os outros livros comigo, porque o módulo vai ficar disponível, né? Então, Assassinato no Expresso do Oriente. E aí, como eu estava dizendo, você não precisa, eu vou gastar muito dinheiro para comprar todos os livros novos. Você pode comprar de sebo, tranquilamente, tá? Que dá para acompanhar a leitura. Talvez tenha uma edição diferente, que uma palavra ou outra que eu estiver lendo, você está lendo comigo, no seu livro vai estar diferente, mas, de maneira geral, isso não vai atrapalhar muito. Então, em maio é isso. E aí, em junho, a gente lê A Morte nas Nuvens, também é dessa edição velha da Nova Fronteira que eu tenho, publicada em 1935. Gosto muito. Essa Morte nas Nuvens é uma história que se passa dentro de um avião. Espaço super fechado, quem matou ali dentro, adoro. Em julho, a gente lê outro que é um dos meus favoritos, que é o Cartas na Mesa, também edição velhíssima que eu tenho da Nova Fronteira, publicado em 1936. E aí, em agosto, a gente vai para o Morte na Praia. Eu não vou falar que eu amo todos. Eu escolhi todos com muito carinho, né? Para a nossa leitura ser muito legal. Também a edição que eu tenho da Nova Fronteira, então Morte na Praia, publicado em 1941. Daí, em setembro, a gente vai para Depois do Funeral, que é um livro publicado em 52. Esse é uma edição mais nova que eu tenho da LPM, tá? Então, Depois do Funeral. E aí, em outubro, deu certinho, porque ficou temático, a gente vai ler A Noite das Bruxas, que é o mês do Halloween, né? Um livro que a Dona Agatha publica, então, em 1969, tá? Tem filme bosta. Se você não viu, não veja. Se você já viu, cara, eles acabaram com o livro. É muito diferente, confia em mim, o livro é muito melhor. Aí, em novembro, a gente lê Os Elefantes Não Esquecem, que eu tenho essa edição muito, muito velha. Gente, 1998. Eu provavelmente herdei isso aqui, não sei se era da minha avó, como é que era, do meu tio, sei lá, mas uma edição muito velhinha. Não sei nem que editora é essa, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Círculo do Livro, tá? Capa dura, antiquíssima. Os Elefantes Não Esquecem. Em novembro, publicado em 1972. E a gente fecha dezembrão com O Último Caso de Hercule Poirot, o livro Cai o Pano, publicado em 1975. Esse é o último livro do Poirot. Ai, Ju, mas e aí, se eu quiser ler outro? Tem vários outros, eu escolhi os 12 mais legais. Mas aí eu vou ler o último, e depois aconteceu comigo, eu li esse e depois continuei lendo outros livros dele, né? Mas eu pensei nessa sequência, como eu disse, com muito carinho, com muito cuidado, não escolhi qualquer coisa, eu escolhi os mais legais, e eu distribuí desse jeito ao longo dos nossos meses que a gente tem. Eu acho que ficou uma ordem muito sensata, muito legal, e que vai dar para a gente aproveitar bastante coisa. Se você não conhece a Agatha Christie, é uma maravilhosa forma de conhecer. E se você já conhece, já gosta, já leu alguns desses, poxa, é uma maneira muito legal de reler, né? Eu estou sempre relendo a Agatha Christie. Em outubro mesmo, tem um vídeo aqui no canal, Leituras de Outubro, eu reli 2 livros dela. Geralmente a Agatha Christie é uma coisa assim, eu gosto de pegar nas férias, porque eu começo de manhã e não faço nada o dia inteiro e termino à noite, né? Só férias mesmo. E é difícil mesmo nas férias eu ficar o dia inteiro sem fazer nada, mas assim, eu releio, porque eu não lembro de todos, né? Tem livro que eu li, mas eu não lembro exatamente do mistério. Então, assim, mesmo que você já tenha lido, você vai ler de novo, só que você vai ler comigo, né? Então, assim, eu acho realmente que é uma experiência para qualquer pessoa, para quem gosta, para quem não gosta e quer gostar, para quem conhece, para quem não conhece. Eu preparei realmente com muito carinho, com muito cuidado esse clube, e eu quero muito que você venha participar comigo, vai ser muito legal. Estou aqui lançando isso em dezembro de 2025, mas deixando muito claro que
que ainda dá para você pegar o bonde, pegar o Expresso do Oriente e entrar com a gente, independentemente do momento do ano em que você esteja. Ah, mas eu estou em novembro. Você tem gravada a leitura de todos os livros e você ainda consegue participar das lives de novembro e dezembro, né? Então, vamos ver, eu espero que seja muito legal. Ai, Ju, mas e aí? Se for, não, aí você está pensando muito no futuro. Se for muito legal, não vai ter mais. Tem muitos outros livros para a gente fazer. Quem sabe a gente faz um clube Miss Marple ou um clube segunda edição com outros livros do Poirot. Eu espero de verdade, gente, assim, né? Eu não tenho aqui muito dinheiro para fazer muita propaganda, para trazer muitas pessoas. Então, conto com a sua ajuda de divulgar esse livro, de indicar para as pessoas, falar, vem participar desse clube que vai ser mó legal. Eu queria muito que fosse um sucesso, porque, assim, vai ser muito divertido. Para mim vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que para quem participar também vai ser muito legal. Eu queria muito que desse certo, né? Estou fazendo o meu melhor na curadoria, nas gravações, no preparo do material. E é isso. Com a pouca verba que tenho para divulgar, espero que seja um sucesso, que seja muito legal e que a gente possa fazer mais. Então, vem participar do Clube do Livro Agatha Christie. Mais uma vez, é para ter um link aqui embaixo. Se não tiver, com certeza vai ter no meu Instagram. Então, você me procura lá, Ju Palermo, Ju_Palermo, mas se digitar Ju Palermo, você vai me achar. E vem ler Agatha Christie comigo, que vai ser uma delícia. Não vejo a hora de começar. Não vejo a hora de soltar isso dia 1º de janeiro. Não vejo a hora da gente ter a nossa primeira live e todas as outras e entrar neste universo da rainha do crime, Agatha Christie. Vem comigo, que eu prometo que vai ser muito legal. Manda esse vídeo aí para todo mundo que você puder. E bora ler. Ler já é muito bom. Ler romances policiais e participar desse jogo de descobrir quem foi é mais legal ainda. Ler Agatha Christie é incrível. E ler Agatha Christie comigo vai ser muito legal. E poder dividir isso com pessoas que também estão passando pelo mesmo processo, de verdade. Eu tô falando porque é meu, não. É porque eu de fato acredito. Eu acho que vai ser muito massa. Tá? Te espero. Obrigada. Um beijo.